capítulo 3 de Marcos diz assim: Entrou de novo na sinagoga, onde havia um homem que tinha uma das mãos atrofiada. Estavam a observá-lo para ver se curava no sábado para o acusarem. E disse ao homem da mão atrofiada: Levanta-te e vem aqui para o meio. E lhes perguntou: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles se calaram. Olhando ao redor, indignado e entristecido pela dureza dos seus corações, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, logo conspiravam com os herodianos contra ele, sobre como poderiam matá-lo. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e uma numerosa multidão o seguia da Galileia, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da Transjordânia e dos arredores de Tiro e Sidom. Uma grande multidão foi até ele porque soube de tudo quanto fazia. E disse aos seus discípulos que lhe preparassem um barquinho por causa da multidão, para que não o apertasse, pois curava a muitos. E quantos padeciam de qualquer doença, se lançavam sobre ele para tocá-lo. E os espíritos imundos, quando o viam, se prostravam diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas ele os advertia severamente para que não o tornassem manifesto. Subiu ao monte, chamou aos que quis e vieram a ele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Com poder para curar enfermidades e expulsar demônios, designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que o traiu. E chegando a uma casa, a multidão novamente afluiu, de tal maneira que nem podiam comer. Ouvindo isto, seus parentes saíram para prendê-lo, porque diziam: Ele está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: Ele está possuído de Belzebu e pelo poder do príncipe dos demônios expulsa demônios. Assim, chamando-os assim, disse-lhes por parábolas: Como pode Satanás expulsar a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantar contra si mesmo, está dividido e não pode suster-se, antes chegou o seu fim. Mas ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas o que blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão para a eternidade, mas será réu do eterno julgamento.
porque eles diziam: tem espírito imundo. Chegaram então sua mãe e seus irmãos, e lá de fora mandaram chamá-lo. A multidão estava sentada em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos te procuram lá fora. E ele lhes disse: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar sobre os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Esse capítulo 3 nos fala sobre a soberana vontade de Deus. Jesus, ele selecionou 12 pessoas que foram chamados seus discípulos para seguirem com ele a vontade de Deus. Jesus manifestou a glória de Deus sobre a vida dele nas pessoas. E muitos se maravilhavam ao ver Jesus fazendo seus milagres. Nesse capítulo 3, nós observamos o quanto Deus, na sua soberania, usou Jesus para curar aquele homem que estava na sinagoga com a mão ressequida. E Deus fez isso para mostrar aos fariseus o que realmente Deus quer que façamos no sábado. Porque o sábado, ele é consagrado para o Senhor. O sábado é de Jesus Cristo, ele é o Senhor do sábado. E o Senhor do sábado, ele cura, liberta. E foi o que Jesus fez. Jesus, ele chamou o homem para o meio da sinagoga. Ele pediu que o homem se levantasse. O homem se aproximou dele e ficou no meio da sinagoga. E quando o homem ficou no meio, Jesus perguntou para eles se era permitido fazer o bem ou o mal no sábado. Se era permitido salvar ou matar uma vida, porque aquele homem estava sofrendo. Aquele homem estava doente. Aquele homem estava precisando de uma cura. E muitas vezes negligenciamos aqueles que precisam de cura. E o sábado foi feito para curar. O sábado foi feito para que possamos glorificar o nome do Senhor, honrar o nome do Senhor. E ele disse: olha a tua mão, estende a tua mão. E quando Jesus fala para estender a mão do homem foi restaurada. Logo, os fariseus ficaram irritados com Jesus e queriam matá-lo porque viam nele o poder que tinha e a autoridade. Porém, eles falavam que era Satanás que estava expulsando os demônios e curando. E quando eles blasfemam, Jesus, ele dá uma resposta para eles. Como pode Satanás expulsar Satanás? Satanás não tem como expulsar Satanás. E ele diz algo muito importante, que os que blasfemam contra o Espírito Santo não terão perdão para a eternidade. Então, blasfemar contra o Espírito Santo que atua nas pessoas, curando, libertando, sarando, salvando, não há blasfêmias que seja perdoada. Não podemos blasfemar contra as pessoas que são usadas por Deus
para manifestação da glória dele. Porque Deus, ele usa quem quer, Deus, ele se manifesta como quer, Deus opera como quer. E blasfemar contra é você ir contra a vontade de Deus. Então precisamos respeitar todos aqueles que fazem a obra de Deus, independente se nós gostamos ou não. Porque o reino de Deus não é o jeito que nós queremos, é o jeito que Jesus ensinou. Jesus, ele ensinou que nós devemos curar, libertar, sarar os doentes, os cativos e oprimidos. Ele nos ensinou e por isso nós devemos seguir o caminho dele. O versículo 21, que diz assim: ouvindo isto o quê? O que Jesus fazia. Seus parentes saíram para prendê-lo, porque diziam, ele está fora de si. Então, os parentes de Jesus não entendiam o que estava acontecendo. E quando chegaram, mandaram chamar Jesus. Mas Jesus olhou para os seus discípulos e ele disse: aqui está a minha mãe e os meus irmãos, porque esses fazem a vontade de Deus. Então, muitos não acreditavam em Jesus, nem a sua própria família. A família não entendia o comportamento de Jesus. Os escribas não entendiam o comportamento de Jesus. Mas os discípulos, eles compreendiam e seguiam o caminho de Jesus. E muitas vezes é assim conosco. Muitas vezes as pessoas, elas não acreditam no nosso caminho. Muitas vezes, pessoas que estão na religiosidade também não acreditam na manifestação de Deus nas nossas vidas. Mas temos que entender que ser discípulos de Cristo é sermos contra o mundo, é estarmos na contramão deste mundo, fazendo coisas que para o mundo é loucura. E quando nos tornamos discípulos de Jesus, nós compreendemos que a nossa missão está acima das vontades que nós queremos e da nossa própria missão, mas da missão que Deus reservou para cada um de nós. Porque muitas vezes queremos seguir um caminho, mas é Deus quem guia os nossos passos. E por isso eu deixo essa palavra para o seu coração. Que essa palavra gere uma semente e frutifique para a honra e glória do nome do Senhor. E que não esqueçamos desse versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.